Pronto. Já está na nossa gravação ativada, tá? E aí a gente vai começar, como a gente está falando, sobre a relação ao mundo Linux. Na última aula, né, a gente ficou gravado para a gente lá a questão da implantação via Hyper-V, certo? E aí a gente tem aquela questão das instalações, como vocês poderiam ver, né, vezes userland, né, que poderia verificar também via, para tentar no celular, né, e via VirtualBox, tá? Só que olha só, eu estava lendo a documentação agora em relação ao Alma Linux e Rock Linux, que eles têm uma situação lá vinculada à CPU, tá? De 64 bits, e aí estava tendo uma incompatibilidade com o VirtualBox, tá? E a gente poderia depois tentar fazer uma gravação para fazer com o VMware Play, que é um outro gerenciador de virtualização que pode ser usado para as nossas aulas, tá? Com isso, eu gosto de usar muito o Hyper-V pelo nível de performance, até porque é um virtualizador profissional. E aí vocês têm que usar o Userland ou usem o TextMux também, tá? O TextMux também tem Android, é bem interessante para linha de comando, para vocês treinarem os comandos, né, de dia a dia com Linux, tá? Deixa eu ver aqui que esse pessoal tá aqui. Tá. Aceitar dois aqui. Esse negócio tá fazendo balançar aqui essa tela. Se vocês escutarem algum chato, depois vocês me falam aí, tá? Aqui. Vamos lá. Então, olha só. Voltando aí, tá? Não apareceu ainda aqui. Tá, aceita lá, professor. Tá. Aqui que mandou o convite aqui, mas não apareceu. Tá, então vamos ao seguinte. Estamos com o nosso ambiente aberto, tá? Vou aproveitar e fazer o seguinte aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem. Deixa eu só pegar aqui o. Só melhorar essa. Pronto. Vou passar para cá também, fica melhor para vocês enxergarem. Acho que deu para ter uma melhorada no tamanho. Tá, eu loguei, tá? Como a gente tem conversado dentro da história do Linux, né? A gente tem sempre dois usuários, né? Que na hora do login, na hora da instalação lá, você implanta lá o nosso usuário root, né? E o nosso usuário que não teria poderes administrativos. Nesse caso, no meu caso, é o usuário suporte, tá? Ele não tem poderes administrativos. E eu tenho meu usuário root aí para operações de dia a dia, né? A gente vai hoje falar um pouco do pós-instalação, né? O que a gente tem que fazer no pós-instalação. E conhecer um pouco sobre essa questão de implantação dos pacotes, de atualização, como é que a gente pode fazer isso no Linux, né? Porque são tarefas que a gente tem que fazer em nível de servidor, né? Para manter tudo funcional e ativo, tá? Então, nós estamos aí no Linux. O nosso Linux ele está lá no nível de suporte. Se eu quero elevar, tá? Eu tenho duas situações que podem ser feitas, tá? Uma eu dar um comando, tá? Mas dando superpoderes para esse comando, tá? E aí eu usaria ali o comando sudo ali, né? Daria o sudo. E aí eu dizer para ele, olha, qual é o comando que você vai rodar com o subusuário. Apesar que eu estou com suporte, tá? Eu não, por exemplo, eu não conseguiria ali fazer uma atualização do sistema. Eu precisaria estar com o meu usuário root para fazer isso, tá?
Se eu tentar fazer, por exemplo, aqui uma atualização de sistema, tá? Só para vocês entenderem aqui. Se eu der um. Vou pegar aqui, eu tenho tanto DNF, tá, pessoal? Como I1, tá? Vou botar os dois um lado do outro aqui. Eles são, hoje, a gente chama de gerenciador de pacote, tá? A função deles hoje, tá, é justamente eu implantar os pacotes que eu preciso no meu sistema ou atualizar o meu sistema, tá? Diferente lá que a gente tem do Windows, tá? Vocês vão lá, entram no site, pegam o executável, né? E aí vocês têm aquela velha história Microsoft, né? Que o pessoal diz aí. Eu nem gosto, porque quando eu dou aula, eu gosto de detalhar cada etapa, né? Dá next, finish. Não rola isso aí, não funciona pelo fato que tem certas etapas que a gente tem que ler, principalmente a implantação, quando as implantações dos sistemas são de servidores, né? Que aí tem alguns detalhes que não pode só ser next e finalizar, né? Então eu tenho que ver cada etapa que vai ser feita. Então, voltando aqui, no meu gerenciador, né, como eu disse aí, no meu gerenciador, ele tem lá na internet o que nós chamamos de repositório, tá? Esse repositório, ele tá os pacotes, tá? Esses pacotes que vão ser usados ou para implantação ou para atualização, né? Lembrando que aqui, como a gente conversou, o Alma lá, o Alma Linux, ele tem lá uma empresa lá, né, que toma conta dessas estruturas em si, né? Então eu preciso dentro dessa estrutura, depois de eu instalar o sistema, eu preciso atualizar ele, tá? Para que o meu sistema ele fique redondinho, tá? Então, como eu disse para vocês, eu posso partir por dois princípios, tá? Ou eu passo pelo princípio que eu vou dar poder ao meu usuário que não tem superpoderes, tá? Que aí, no caso, aí a gente poderia dizer que o meu suporte não tem esse poder para fazer isso, tá? Ou eu poderia subir de nível, sair do meu suporte, passar a ser o root, e aí eu trabalhar com todos os poderes administrativos, tá? Isso aí você vão ver e fica muita questão, vocês vão ver várias discussões sobre isso, tá? Não, tem que trabalhar com tem que só usar o sudo para melhorar, não, passa para o usuário, isso aí vai de unidade a comunidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou só dar um exemplo. Eu estou com um cara que não tem superpoderes, que é o meu usuário suporte. E se eu fosse verificar, atualizar o meu sistema, né, eu daria ali um DNF update, tá? O gerenciador, que é lá o meu DNF, e eu daria o comando update. E aí ele vai tentar atualizar o sistema. Mas o que eu quero chegar aqui, tá? Quando eu vou dar um comando enter aqui, eu estou com esse usuário que não tem superpoderes, tá? Então ele vai dizer para mim, ó, erro. Este comando só deve ser executado com privilégio do usuário, porque o suporte não tem superpoderes, tá? E aí, como eu disse para vocês, eu poderia dar um poder temporário ali nesse comando, eu poderia dar o comando sudo dnf update. Então, temporariamente, eu estaria ali elevando o poder do suporte para rodar essa ferramenta e depois ele voltaria a ser aquele usuário sem privilégio, né? Claro, aí ele vai dizer, ó, mas aí eu preciso da minha senha, tá? Eu vou ter que colocar a minha senha, que lá na instalação, eu até coloquei errado, deixa eu colocar errado, tá? Aí ele vai conseguir rodar, tá vendo? Ele vai fazer um teste de atualização, vai verificar se tem atualizações no repositório, né? Aí ele verificou que tem atualizações, olha, ele trouxe todas, fez uma lista das atualizações que tem, olha de coisa que tem para atualizar. Por isso que toda vez que logo depois que você implanta o sistema, é importante você fazer a atualização desse sistema, né? E aí eles, beleza, você 600 MB de atualização. Tá, sim, eu tenho que dar sim, isso é obrigatório, tá? Mas nesse momento eu vou dar um não, tá? E aí o que a gente, só para ter o entendimento, a gente deu o comando sudo para elevar o poder desse usuário sem privilégios, para ele poder rodar esse comando aqui, ó. E aí depois ele volta para o usuário sem privilégio de novo, não tem poder.
mais para rodar as operações. Então, quando eu preciso, eu daria o comando sudo. Sim ou não? Deu para entender a questão do uso do sudo? Ok, então vamos lá. Qual é a segunda situação que eu posso colocar em pauta? Eu posso simplesmente sair do meu usuário sem poderes e passar para o meu usuário com superpoderes, tá? E aí eu posso dar um comando su, tá? O comando su, ele vai pedir a senha, e aí eu vou colocar a senha que eu coloquei lá na minha instalação. Acabei apertando sem querer uma tecla mais aqui. Deixa eu ver se foi. Não, coloquei. Pronto, tá? E aí, olha só, deu o comando su, autentiquei com a senha que eu fiz lá no início da instalação, e aí ele saiu do meu usuário suporte e passou para o meu usuário root. Tá? Agora eu estou com o meu usuário com superpoderes. Ele vai, eu posso alterar o sistema, mexer em várias situações, porque eu tô com esse, não preciso mais ficar dando comando sudo. Tá? Porque qualquer comando que eu colocar aí, agora nesse momento, eu estaria usando como super usuário. Sim ou não? Perfeito? Esse entendimento é importantíssimo para a gente poder trabalhar com alterações no sistema. Ótimo. Então vamos lá. Se eu desse agora um comando, como eu disse para vocês, DNF, eu quero saber se existe atualizações, né? Eu dei o DNF update já para atualizar. Mas se eu quisesse fazer um check-up, vou dar aqui, ó, DNF check update. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim, ó, no check update, que existe atualizações, tá vendo? Existe atualizações para mim fazer. Ó, tudo isso aqui é atualização que ele identificou para ser feito. E se eu quiser fazer essa atualização, aí sim eu dou o DNF update, tá? Para que ele possa fazer essa atualização do meu sistema. Chegou mais alguém? Tá? Então, o DNF, check update, ele verifica se tem atualização e o DNF update, ele vai fazer a atualização necessária. Ok? Vamos lá. Dois comandos já na nossa lista, né? Então, a gente já temos aí, vamos só fazer aqui um bloquinho de controle. Depois a gente compartilha esse bloquinho de controle. Então, a gente falou aí, ó, DNF. Falamos do sudo, do su. Falamos do DNF, update. Até vou botar em ordem aqui, check, update. E DNF, update. Né? Se eu quiser, por exemplo, dizer para ele fazer uma atualização e não me perguntar sim ou não no final se eu quero atualizar, é só eu vir aqui, ó, tá, pessoal? Eu dou um DNF, update, e dou um comando "-y" no final. O que significa isso aqui? Significa que ele vai já atualizar, ele vai checar, vai verificar que tem atualizações e aquela mensagem que ele deu sim ou não para mim, ele nem vai perguntar para mim, ele já vai passar direto e fazer a atualização. Tá? Então, o "-y", ele me dá essa possibilidade de tirar aquela pergunta e ele já fazer a atualização direta do sistema. Perfeito? Então, mais um comandinho aqui, é o DNF update "-y", para ele nem perguntar para a gente, né, essa situação, de sim ou não. Ainda tem uma outra tipo de atualização que a gente pode fazer, tá? É só para correções críticas de segurança, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, eu dar um DNF, tá? Update, e dar um security, deixa eu botar aqui, tracinho, security, tá? Ele vai verificar ali, no ambiente de produção, né?
só correções de segurança, tá? E aí, por exemplo, recursos, vamos lá, um Python, alguma coisa que tem um recurso que tu tá usando e tu não quer atualizar, porque ele não vai mexer nisso. Agora, se for, de repente, uma falha de segurança lá do Python, aí ele vai atualizar essa estrutura aí, tá? Então, o security, tá? Ele serve muito ali pra gente ver essas questões de segurança. Só vou tirar isso daqui. Pronto, que aí eu fico com 2 aqui na minha tela. Tá? Então, por exemplo, se eu for verificar aqui, eu quero saber quais são as atualizações de segurança, eu dou um DNF Update / Security. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai trazer para mim que ele existe, ó, 5 pacotes e aí ele tem que instalar 5 pacotes e atualizar 97. Diferente do outro lá, que foi o update, que ele deu 600 e pouco, ele lá foi recurso de segurança. Aqui, esses 205 MB é só de segurança, só pacote de segurança. Não, Edson. Nesse caso, são só para distros que são a partir do Red Hat, ou seja, o próprio Red Hat, o CentOS, Rock Linux e o Alma Linux. Essas 4 distros aí, tá? Aí, só retocando a situação, né? A gente acabou estudando o Red Hat, por quê? Porque normalmente hoje a gente tem andado aí no Brasil e visto algumas situações de treinamento, de competições de cibersegurança, de competições de rede, da própria World Skill, né, que é a competição técnica nacional e internacional, eles têm usado o Red Hat, tá? Então, o Alma Linux com uma distro fiel binária, a gente consegue trabalhar no mesmo nível. Perfeito? Então, como eu disse para vocês, aqui, ó, eu tenho só de segurança. Professor, eu poderia aplicar o -Y aqui? Sim, se eu poderia chegar aqui, aí ele não vai me fazer esta perguntinha aqui, ó, sim ou não, tá? Vou dar um não nesse momento, tá? Por questão de estudo. Mas se eu desse um -Y aqui, ele me passaria ali dessa pergunta do sim ou não. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Vamos botar aqui na nossa lista aqui, né? O DNF, Update, Secret. 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 Tá? Ah, tá, tudo bem. Tá? Outra coisa interessante que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal? Uma boa prática que a gente tem toda vez que eu também se implanta o sistema, até antes da update, tá? É a gente fazer uma limpeza dos arquivos temporários, até porque, como você fez a instalação, pode ter arquivos aí que estão em cache antigo. E aí, para garantir melhor isso aí, até antes da update, tá? A gente dá um comando para limpar o sistema, cache que a gente diz, tá? Então, só de comando, tá? DNF, tá? Clean All. Esse cara, ele vai fazer uma limpeza do cache, sistema que eu não estou mais usando, após a implantação, ele vai dar uma limpeza, tudinho. Depois que tu faz isso aí tu dá um update, tá? Aqui, ó, vou dar esse comando aqui, ó. Ele removeu lá 26 arquivos que foram removidos que não estavam de uso. Né? Ia ser usado. E ele faz essa limpeza. Só cache temporário. Só cache temporário. Pacote, né? Pacote cache temporário. E aí isso garante até melhor que as consultas do DNF, tá? Eu vou colocar lá pra gente na nossa listinha. DNF, né? Clean. Lembrando que a gente elevou isso aí para o sudo, né? Desculpa, levamos para o sul e a gente está com o nosso usuário root, né? Se a gente tivesse com o meu usuário suporte, que eu não tenho poder administrativo, para cada comando desse eu teria que dar o sudo para ele poder autorizar, né, a situação que eu estou mexendo. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Tranquilidade? Perfeito. Vamos falar aí um pouquinho sobre
os nossos repositórios, tá? Então, só um minuto aqui. E aquela gripe semana passada quase eu não. Alguém perguntou aqui no grupo. Só vai para sente. O Alexandre aqui tá. Ah, tá aqui. Vamos lá. Então, dando continuidade, né? A gente fez aí o clean, né? Vamos ir dar uma olhada agora numa pesquisa, tá? Então, vamos imaginar aqui, tá, pessoal, que eu quero fazer uma pesquisa de um pacote, tá? Eu vou dar aqui um DNF, dou o comando search, tá? E aí eu digo o nome do pacote. Quero que ele procure. Mais um aí. Então, só repetindo, né? Nós ouvimos o comando sul, que está chegando, o comando sudo, o comando sul, o comando DNF check update, o DNF update, falamos sobre o comando -y, falamos sobre o DNF update tracinho security, só para atualizações de segurança. Falamos sobre a limpeza dos temporários logo após a instalação, dizendo que esse tem que ser o primeiro, tá? Até deixar aqui, tem que ser o primeiro comando após a instalação, antes do update, tá? E depois eu dou o update, porque ele vai limpar os caches depois de fazer as atualizações. Agora a gente vai falar, estamos falando do DNF Search, fazer uma pesquisa, e aqui eu vou dar o nome do meu pacote, tá? Então vamos imaginar que eu quero pesquisar aqui sobre Python, tá? Então eu vou botar aqui Python, DNF Search Python, ele vai dar uma pesquisada aí para mim, né? Vamos lá. Aproveitando aí que ele vai trazer esses carinhas aí, eu quero até explicar sobre isso, tá? Então aqui, ó, ele fez aqui uma pesquisa para mim e trouxe para mim tudo sobre Python, olha só. Nome correspondente a Python, né? Olha. Sobre Python que eu estou procurando, tá vendo? Boa tarde. Né? Então, o que você consegue analisar, tá? Que ele fez essa busca, tá? Ele fez essa busca. E é isso que eu queria que a gente olhasse primeiro aqui, tá? Os repositórios, tá vendo? Isso aqui são repositórios que ele está procurando, os pacotes, tá? Então, o primeiro repositório que está aparecendo aí, que é o app-stream, tá? O que acontece? Ele aí é um repositório que ele contém aplicações de usuário, banco de dados, linguagem de programação, ferramentas web, tá? É esse app-stream aqui. O BaseOS, tá? Ele é um repositório hoje que ele contém o núcleo do sistema. Toda a parte do sistema operacional está nesse repositório, que aí fica o kernel, as ferramentas de sistema, a parte do terminal básico, tá? Tudo fica nesse repositório aqui, BaseOS, tá? O próximo repositório que tem aqui é o CRB, tá? O CRB, conhecido como Code Read, tá? Build, tá? CRB, Code Read Build. Ele é o repositório, tá? Para desenvolvedor, tá? Antigamente chamava ele de Power Tools, tá? Aquelas ferramentas poderosas, e aí que foi desativado por padrão, tá? Mas ainda possui ferramentas adicionais, pode ser para compilação. E aí ele tem aqui um extra, tá? Onde vai ferramentas extra de usuário, que vão colocando aí, vão até ser testadas em si, tá? Então, o que ele fez? Ele foi nesses repositórios aqui, tá? E fez a pesquisa.
tudo aqui o primeiro, que é nome correspondente a Python. Então, tudo que tiver ó, referência a Python, ele vai trazer. Ó. O que significa esse cara? Documentação do Python Spy. Ah, pure Python. Tá vendo? Então, aqui, tudo que tiver Python, ele vai trazer para mim. Né, dentro da minha estrutura. Aí ele vai quebrar mais aqui embaixo. Cadê? É muita coisa. Python tem muita coisa. Ó, nome correspondente correspondeu a Python. Tá? Então, agora, só que inicia com a palavra Python e não tem no texto. Tá? Olha lá, Python 3. Python, tudo começando com Python. Python 3, LDAP, NAM, biblioteca matemática de manipulação de dados, criação de imagens, alguns conhecidos que eu já tenho em mente aqui. Ó, o PyQt6, para criar tela, regressão semântica, o Setup Tools, que usa várias implementações. Né? Aí agora, o resumo. Ele traz um resumo para a gente, tá vendo? Então, isso é muito interessante, como ele faz essa busca, tá? Vou pegar aqui outro exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui o DNF Search. Vou pegar, por exemplo, o servidor Apache, que é o nosso servidor web. Ele vai trazer pra gente aqui, ó. Apache. A tela tá grande porque eu aumentei o zoom, tá? Eu aumentei a fonte para ficar melhor para vocês enxergarem do outro lado aí. Tá? Então, olha, tudo que tiver Apache ali, ele vai trazer primeiro o que tem correspondente, ó, os dois. Depois, apenas que começando com o processo Apache. O Apache Commons, né, ó, nosso servidor, estrutura, Java ali, né, portátil, uma biblioteca portátil. Então, tudo que eu quero pesquisar, o Tomcat, que é o servidor para quem trabalha aí com aplicação Java Web, né? Então, cara, ele é fascinante em relação a isso. A vantagem que eu tenho aí, tá, é trabalhar com search que é diferente lá no Windows, né? Se eu precisasse fazer uma implantação, né? Eu simplesmente ali, eu daqui a pouco vou fazer eu dou um install e aí eu testo para ver se tá ali, ele vai instalar, vai verificar as referências, né, que nós chamamos ali e vai fazer toda a implantação para você, né? Não tem aquela não é crítica, tá? Até porque também eu sou da Microsoft, também trabalho com Microsoft, mas aí você tem aquele Nex lá, Nex ali, tem gente que facilita muitos casos. Lembrando quem trabalha muitas vezes parar para fazer toda uma configuração, eu não sei a quantidade de chamadas que a pessoa tem, isso tem que verificar muito no dia a dia, tá? Mas tem coisas que é muito mais rápido num e outro mais estável, são decisões, tá? Isso aí vocês vão ver, isso tem discussões e discussões sobre isso, tá? Mas voltando aqui, então o search ele vai procurar ali o pacote. Se eu quiser, de repente, verificar alguma informação, tá, pessoal? Vamos imaginar que eu quero ver esse DNF info. Deixa eu ver aqui se tem HTTP. Vou pesquisar sobre HTTPD, que é um servidor. Ó. Então eu disse para ele o seguinte: olha, eu quero informações sobre esse pacote aqui, tá? Então, o DNF info e o nome do pacote, né, ele vai trazer informações para a gente sobre aquele pacote. Então ele vai trazer lá a verificação do pacote, né, o nome do pacote, a versão dele, o lançamento, né, a origem desse pacote e qual é o repositório que ele está pegando. Tá? E quem é esse cara? Esse cara nada mais é do que o servidor Apache. Ou seja, eu vou transformar o meu servidor Linux num servidor web para colocar páginas ali, para publicar páginas de internet, né? Publicar páginas para intranet ou para internet, extranet, assim vai. Né? Site aqui, ó, de referência, a licença que ele está vinculada e a descrição desse pacote. Cara, isso é muito bacana, porque aí, para quem não conhecer esse cara aqui, ele faz todo um levantamento da informação do pacote. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui OpenSSH, se eu estou lembrado, é esse aqui. Deixa eu ver aqui. É esse que tá.
OpenSH, de tanto instalar isso aqui, eu já até decorei tudo. Já. Quem é esse cara aqui? Eu quero informações desse pacote. Né? Então ele traz para mim, olha, o PCCH Server, tá? Ele explica lá, olha só, o repositório dele é traço system, ele é lá na base do sistema. A partir do Anaconda, né? Ele é um servidor open source, SSH. Para quem não conhece o protocolo SSH é para conexão remota, que é isso que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é um terminal do Windows, aqui eu estou conectado, tá? Eu estou conectado nesse terminal do Windows na minha máquina Hyper-V. Tá aqui a minha máquina Hyper-V, ó. Eu instalei no Hyper-V, ó. Então eu estou usando esse terminal para conectar aqui, ó. Que aí eu teria que mexer na fonte e tal, e aqui é muito mais rápido no meu terminal. Então, eu estou usando esse protocolo, conectar lá e eu ter acesso ao meu Linux. Tá? Olha ali, ó, descrição. Beleza, é o PSSH, é uma versão gratuita do Security Shell, programa, né, de introdução e execução. Uma pergunta que talvez já me fizeram, alguns alunos já me fizeram uma vez. Professor, não tem português? 90% não, tá? Maioria, principalmente em nível de servidores, assim, a documentação, a maioria está em inglês. Ou pelo menos no site lá do prestador, né? Procurar lá se tem a documentação em português. Mas se não tiver, é inglês mesmo, tá, pessoal? Não tem jeito aí. Tem que usar o The Books on the Table para resolver isso. Né? Ou pelo menos aí, pega aí o Google Tradutor. Mas eu digo vocês darem uma estudada, tá? Até mesmo, eu estou dizendo por mim mesmo. Esses dias eu estava aqui dando uma olhada, né? E faz tempo que normalmente eu treino um pouco de inglês só quando eu vou viajar ou vou ter que fazer alguma coisa. É aquela dificuldade de encontrar alguém para treinar, né? E pintou uma vaga aí, pô, de administrador de rede Linux. Né? Então, por exemplo, mas, pô, tem que estar com inglês fluente, porque, tipo assim, eu ia trabalhar fora e atender empresas na Inglaterra, ali na Europa, pô, com salário de 3.000 euros, pô. Só que eu tava com o inglês travado pra caramba, né? Até indiquei para um amigo meu aí, que fala inglês fluente, né? Então, tipo assim, tem muita oportunidade, cara. Mas tem que treinar o inglês. Treinar o inglês porque abre várias portas para vocês aí, cara. Muitas portas. Eu até tô voltando já a treinar isso aí até o outro idioma. Né? Então, o DNF Info, né? Como você traz as informações que a gente precisa. E aí tem um outro muito interessante, tá? Que, por exemplo, é sobre o pacote. Né? Eu quero saber como é que está esse pacote na minha máquina, tá? O DNF Info, ok? Alguma dúvida aí? Mas igual os alunos, né? Que pega lá, tem o DNF Search, aí eles procuraram sobre Minecraft. Não tem nenhuma correspondência, tá vendo? Não tem servidor de Minecraft. Tem que descer lá no site e fazer a implantação. Eu até prometi para eles que eu ia ensinar eles a fazerem isso com Linux. Né? Fazer seu próprio servidor server. Então, se esse aqui de casa não tem, eu teria que fazer uma implantação manual, fazer download, etc. E ler documentação. Ler documentação, para quem é dessa área, tá, pessoal? Documentação é essencial. Até porque nenhum curso vai te ensinar tudo. Não existe um curso de todos os pacotes. Então você tem que parar, ler a documentação do pacote, ver como é que funciona a implantação. Às vezes em distros mais antigas, não peguem distros novas, devido à questão das suas dependências, que são programas que precisam para rodar outros. E aí tem que ler a documentação para ver como funciona isso aí. Tá? Então, voltando aqui. Eu tenho um outro cara que é o DNF List. Tá? O DNF List, tá? Ele vai me trazer a seguinte situação. Ele vai verificar para mim, com base nos pacotes, tá? Se eles estão implementados, tá? Ou não. Tá? Se eu der só o comando DNF List, porque ele tem 3 estados, tá? Ele pode estar instalado, ele pode estar avaliado, ou ele pode estar atualizado, que é o update. Tá? Se eu der só o DNF List, a quantidade de pacotes que existe aí no Alma Linux são muitos.
Então ele vai fazer uma lista enorme para mim. Então se eu fazer isso aqui, ó, tá vendo? Me trouxe uma lista gigantesca, né? Mas eu consigo dar uma pausa aí para dar uma olhada? Dá, se você chegar aqui, ó, você colocar essa barrinha aqui e dar o comando more, tá? Ela vai me dar uma pausa e eu consigo enxergar todos. Mas depois eu posso fazer uma filtragem melhor, tá? Posso fazer uma filtragem melhor. Eu vou pegar até aqui e colocar aqui pra gente. DNF list. Vou até botar já direto com more, né? Para que serve? Serve para me verificar ali os pacotes e como estão os seus critérios, tá? Quando eu coloco o more, vai trazer os três, mas ainda é grande para mim, ó. Não fica ainda legal. O pacote, sua versão e o repositório que ele tá vendo? Aí tiver muito isso aqui, dá um Ctrl C aqui para cancelar. Beleza, mas professor, eu queria ver ali nessa lista só os instalados. Tem como eu ver? Tem como eu ver. Eu posso chegar aqui e dar o DNF list e aí eu vou dar o comando installed, que aí ele vai trazer para mim todos os pacotes que estão atualmente instalados no teu servidor. Tá? Todos os pacotes estão atualmente instalados no teu servidor. Se eu quiser ainda complementar com more aqui, porque se for muito, eu posso dar uma paradinha para dar uma olhada. Olha. Então, todos esses pacotes aqui, eles estão implementados já no meu servidor. E aí depois eu posso dar um DNF info, que eu já aprendi, para verificar de repente esse pacote, né? Ver que é esse pacote, né? Informação sobre ele, né? Para dar uma verificada que é aquele cara ali. Tá? Então ele traz ali o pacote, traz do lado direito lá o repositório. E aí são muitos, olha. Se você segurar aqui um enter aqui, ó. Como eu dei o barra more, ele vai parando ali pela quantidade. Vou dar cancelar. Aqui. Então aqui eu vou colocar na nossa lista aqui que a gente pode usar o DNF list, né? Installed. Vou tomar ele aqui, installed. Para quê? Para listar todos, tá? Os pacotes que estão atualmente tá? Instalados no servidor. Tá? Então esse cara verifica que estão instalados no servidor. Beleza, mas ainda posso fazer mais alguma coisa com ele? Posso. Com isso eu tenho 3 estados do DNF list. Eu posso dar um DNF list e aí eu posso perguntar quais são os pacotes que estão ali, estão disponíveis para mim nos repositórios. Né? Eu posso chegar lá e dizer, beleza, eu vou dar uma olhada nos... Chegou alguém aqui. O Bruno. Né? Então eu posso chegar ali e dizer para ele, beleza, eu quero verificar os pacotes que estão avaliados para mim. Tá? Aí, meu irmão, tem muito. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui falei, tá aqui. Tá? Então esse cara aqui, tá? Ele vai verificar para mim, ele vai trazer todos os pacotes. Ele vai trazer para mim listar todos os pacotes. Vou colocar aqui, ó, listar todos os pacotes disponíveis nos repositórios. Tá? Então, posso colocar um barra more, né, também para eu verificar pausadamente, né, cada um deles. Eu vou dar um enter, vou dar logo um enter para ver. Aí. Então, são pacotes que estão disponíveis para mim nos repositórios. E aqui do lado está o repositório. Olha. Tá Upstream. Tá? Chegou aqui a herdeira do Alexandre. Isso aqui. Pronto. Então esse aqui, tá?
ele vai mostrar todos que estão avaliados no meu repositório, né? Então, o que eu posso sair? Então, ainda tem o terceiro estado, tá? Que seria eu verificar os pacotes que possuem atualizações, tá? Prontas para serem instaladas, tá? Então, eu posso dar o comando list também, tá? DNF list. E aí eu vou dar o comando updates para ele trazer para mim a lista, né, dos meus pacotes que precisam de atualização, né, e está disponível para eles. Tá? Então eu vou dar um enter aqui. Posso também colocar o barra more, né, se eu quiser dar uma pausa lá, ó. Ele me trouxe, ó, que esses caras aqui estão, existem atualizações para eles, ó. E aí, para mim, eu dou o comando lá update, né, para poder fazer essa atualização desse pacote, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vamos colocar na nossa listinha lá DNF list, né, update. O que ele vai fazer? Ele vai listar apenas os pacotes que possuem atualização prontas, né, para serem instaladas. Pronto. Aí, ó. Então, nossa listinha está crescendo aí, né? Então, sudo, sudo, quando eu estava lá, só o pessoal que está chegando. O sudo é quando o meu usuário não tem poderes administrativos, eu dou o comando su para poder rodar esses comandos aqui. Tá? Se eu quiser, se eu tiver com meu usuário que não tem poder administrativo e quiser verificar a atualização, eu tenho que dar o comando sudo, aí, DNF update. Mas se eu tiver com meu usuário root, que é esse que justamente eu estou usando aqui, ó, eu dei o comando su, tá? Esse comando su, eu me tornei o root. Né? E aí eu posso dar esses comandos direto, que aí ele vai aceitar. Né? Caminhões passando aqui. O primeiro foi sobre a atualização do sistema, e ele faz uma pergunta de sim ou não. Né? Aqui eu fiz ele atualizar o sistema sem ele fazer a pergunta. O security, só atualizações de segurança. O clean how, limpar ali o restante de arquivo da instalação, os temporários, é interessante. Até o primeiro que vocês têm que rodar, tá? Quando terminar de instalar o sistema, rodem esse primeiro e depois rodem o update, que aí ele já vai atualizar tudinho. O DNF Search, mais o nome do pacote, ele vai pesquisar o pacote, se tem disponível, tá? O DNF Info vai pegar informações sobre aquele pacote, então eu pego lá o nome do meu pacote e aí ele vai trazer essas informações para mim desse pacote. Tá? O list, que a gente estava justamente conversando sobre ele, né, ele vai para mim listar ali os pacotes e seus critérios. Lembrando que eu tenho 3 critérios. O primeiro critério é instalado, avaliado e atualização. Quando eu dou o list, ele traz tudo junto, tudo, uma vez só. Aí eu comecei a fazer filtros. Eu comecei a fazer o DNF list install para verificar todos os pacotes que estão instalados no meu servidor. Depois eu dei o comando avaliados para verificar aqueles que eu tenho direito, que eu posso dar uma olhada lá no meu servidor, né? De repositório, que eu posso trazer para a minha estrutura. E o último, eu dei o comando update para ver os pacotes que têm atualizações pendentes, né? Para mim, que eu posso atualizar. Até aqui, sim ou não? Ok. Então, dando continuidade, então, né? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu preciso ali fazer uma implantação. Chegou mais um aqui. Fazer uma implantação de um pacote. Eu vou dar uma olhada aqui nele. Eu vou pegar um info. Vou
dar uma olhada no Kurt. Beleza, ele vai verificar o que é, né? Vai trazer para mim, ó, informações do pacote. Vou verificar que ele faz parte do sistema, ele é um utilitário de servidor remoto, a descrição dele ele é uma linha de comando para transferência de dados, URL, sintaxe, e ele trouxe todos os protocolos aqui de comunicação dele. É um pacote que está disponível, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou implantar ele, tá? Então, como é que eu faria aqui? DNF install, lembrando que eu já estou com o root, ele já vai implantar direto. Se eu tivesse lá no meu usuário suporte, eu teria que dar sudo DNF install e o nome do meu pacote para ele implantar, tá? E aí eu instalaria ele aqui comigo, tá? Eu vou dar um enter aqui. Ele vai verificar que existe um pacote e ele vai trazer para mim aqui um pacote. O que ele vai implantar, né? O repositório, o tamanho dele, tá? E vai fazer a pergunta para mim aqui, sim ou não. Eu vou fazer um sim. Ele vai conectar. Olha, beleza. Esse repositório precisa de uma chave, né? De uma impressão para confiar no meu computador, beleza? Sim. Pronto, concluído. Já instalou. Já fez a implantação do pacote. Tá? Vou fazer um outro aqui. Tá? DNF install. Tá? Nano. Tá? Eu vou até primeiro ver. Eu vou ver o que é o nano. Sempre faço isso, tá? Ou pesquisar o nano. Né? Porque, tipo assim, no mundo Linux, tá? Isso também é uma outra briga que existe no mundo Linux, é sobre editor, né? Aí o Alexandre tem 3 hoje editores que tem briga, tá? Tem o Vi, tá? Tem o VI e tem o Nano, tá? Isso aí é até engraçado. Então, o que acontece? Tem gente que o Vi, ele é o pico também, né? É, Vita ali, que a gente chama de VI. Olha aí, o Alexandre gosta do Nano. Mas o Alexandre já deve ter escutado isso que eu vou falar. O Vi, ele é tipo assim, que aquele pessoal diz que é o cara mais nativo Linux. Ele vem de uma herança Linux. É como se fosse aqui o raiz, que eles dizem. Tá? O cara que é Linux raiz, ele é um cara que ele vai de Vi, tá? E aí o pessoal do Vi discute com o pessoal que não é do Vi, que é o VI, que é ali, é do Pico e do Nano. O Nano, então, o pessoal sacaneia o Nano, porque o Nano é muito parecido com o bloco de notas. Né? Então a comunidade tem isso. Né? Cara, porque eu vi, cara, parece que tu tem ali, tem certas coisas que tem jogadinha com os comandos. Quero pular para tal linha, o cara dá Ctrl, Alt, alguma coisa, para quebradinha até tantos K, quase do programa ali, tá? Quase do programa ali. Eu nunca parei para estar 100% ouvindo, porque, como eu disse para vocês, empresa empresa é complicado. Não tem como ficar parando para ficar. Eu tenho que terminar, botar o serviço no ar, que a empresa não pode ficar parada. E aí não dá para me ficar. Eu tenho que estar o linha Ctrl Shift, não sei o quê. Não tem como para mim. Eu vou no mais prático, que hoje é o Nano. Tá? Assim, tem diferença assim de comandos, tá? Comandos, mas assim, nível de eu não diria performance, tá? Porque é um bloco de nota que ali vai te ajudar a digitar. E aí, com o tempo, André, de repente tu acaba. Eu gosto do Nano, não tem problema com o Nano, não tem problema com o Vi. Só que eu acho que o Vi eu demoro muito mais tempo de digitar um script, às vezes sem querer apertar uma tecla que vai ativar ali o modo inserção. Para te inserir uma linha, tu tem que ativar o modo inserção. Para deletar uma linha, tu tem que apertar ali 2 teclas, não sei o quê, para apagar a linha. Né? Cara, e o Nano é mais rápido, né? O cara de como dizer, Ctrl X, Ctrl O, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, isso aí ficou como
o VI é uma coisa bem casca grossa, então o pessoal fala, beleza, o cara quer VI, ele é raiz, entendeu? Até porque o VI foi o primeiro, tá? O VI foi o primeiro. E aí fica no gosto de vocês, tá? Fica no gosto de vocês depois treinarem os outros, quem gosta de VI, quem gosta de VI, quem gosta de Pico, quem gosta de Nano. Isso aí vai ficar no dia a dia de cada um. Mas só implantar aqui um negócio para vocês. Ó. Se eu der o comando Nano aqui, ó, o Nano ele já está implantado aqui. Isso aqui é o bloco de nota para gente. Tá? Como aí, ó, até o Alexandre colocou ali, olha. Eu tenho aqui embaixo, tá vendo? O símbolo com G, o símbolo com X, o O, tá vendo? Eu quero sair. Ctrl X, já saiu. Tá vendo? Se eu entrar no VI, tá vendo? VI, ele até trouxe o VI aqui para mim, que é o VI melhorado. Mas para mim sair daqui do VI, eu tenho que dar 2 pontos para sair, tá vendo? Então, essas coisas assim que acabam uma decisão de agilidade. A empresa, às vezes, não tem esse tempo. Tá? Depende do chamado, quantos chamados tem que fazer, ou quantos servidores ali tu vai ter que levantar. Tá? Então, eles são, vamos botar aqui, aplicativos de texto. E aí, como eu aconselho você estar iniciando ao Nano. O Nano ele é muito mais útil para isso, é muito mais rápido. E ele é muito parecido com um bloco de nota. Então, isso já facilita, até porque muita gente vem do mundo do Microsoft. Né? Então, o Nano me traz essa realidade bem próxima. Tá? Então, o que eu queria fazer, né, só para você entender, que depois, na verdade, eu ia instalar o Nano, mas o Nano está instalado. Eu fiz o install, tá? Só voltando aqui, a gente volta essa história aí eu fiz o install para trazer o curly, né? Eu instalei ali o curly. Mas beleza, eu quero agora tirar esse cara. Quero tirar esse cara porque eu não vou precisar dele, eu instalei errado, uma implantação aí. Então, eu posso dar um DNF, tá? Lembrando que eu estou com o put, tá? Por isso que eu estou dando comando direto. Eu posso dar um remove, tá? E o nome do meu pacote. Tá? Então, lá você vai usar, beleza, quero dar o curly, e aí ele vai remover, tá? Também o erase também funciona aqui, tá? Então, tanto o remove como o erase ali, ele funciona. Lembrando, tá? Que quando você faz a remoção do pacote, ele pode apagar o pacote, mas ele pode deixar alguns vestígios de repositório. Tá? Alguma biblioteca que ficou, né? Não, tranquilo, cara. Tá gravado aí, depois qualquer coisa. Tá? Então, como eu disse para vocês, fica às vezes em alguns repositórios. E aí depois a gente pode dar o comando auto remove, que aí o que ele vai fazer? Tá? Ele remove os pacotes que foram instalados com as dependências dele lá, ele apaga tudo. Tá? Então também é uma outra situação que pode ser feita. Então, por exemplo, vou dar um DNF remove curly. Tá? Tá protegido ali. Ó. Então, ó, quebrou ali o pacote. Isso aqui que começa a nossa dor aqui, ó. Tá vendo? A operação estaria em remoção do seguinte pacote protegido. Então, o que acontece? O que significa isso aqui? Significa que eu tenho algum outro pacote que depende desse cara aqui. E aí eu não poderia remover ele. Então eu não poderia fazer essa remoção. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, vai ficar mais fácil. Porque senão eu posso quebrar o sistema. Tá? Então eu tenho aqui o exemplo. Ó, eu fiz aqui ó, o DNF remove nano. Ele está dizendo para mim que ele vai remover o nano. E o tamanho do nano. Tá? Vamos imaginar que eu queira apagar o nano do sim, ele sai. Vou dar não, quando eu quero tirar o nano. E eu poderia também chegar aqui e dar um remove, tá? DNF auto remove. Vou isso para vocês. Que aí ele vai fazer uma verificação de tudo que foi removido. E aí ele vai verificar se ficou alguma dependência. Se ficou alguma dependência, ele vai apagar e vai limpar o sistema. Tá? Para não ficar nenhuma dependência presa aí, sem uso, tomando conta do teu sistema. Tá? Então é importante a gente ter esses dois comandos aí. Então, o DNF remove
e o nome do pacote, e o DNF auto remove, que ele limpa as dependências, né? Dependências dos pacotes que foram removidos. Né? Então, ele já traz ali para a gente, faz essa limpeza para tirar o pacote que você não quer na sua máquina. Tranquilo, cara. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, a gente viu uma instalação, a remoção, e agora a gente pode dar uma olhada um pouco sobre a questão do repositório. Tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um comando que a gente exiba a lista de repositórios que são ativos no nosso sistema. Tá? Então, existe um comando que é o DNF repo list. Tem um tab aqui, ó, até queria mostrar isso para vocês. Aqui, ó, DNF, eu dei como repo e dei um tab. E ele me mostrou todos os comandos que eu posso chamar, tá vendo? Todos os comandos que eu posso chamar. Então, eu, no caso, eu quero, se eu botar uma letra aqui mais L, tá? E der um Enter, tá? Ele vai dizer que só tem esse cara aqui, ó. E aí ele autocompleta para mim. Não tem dois iguais. Se tivesse mais um com L, ele ia me trazer os dois. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui com P, ó. Se eu der um tab aqui, ó, PO, ele vai trazer, ó, todos que tem repo, tá vendo? Ah, mas eu quero S. Ó, aí ele já diminuiu, ó. Só tem esses aqui, ó. Tá? Ah, mas beleza, eu quero, mas não é isso que eu quero repo list. Tá? Então a função desse cara aqui, vou mostrar para vocês, ele vai exibir para mim as listas hoje que são ativos da minha estrutura. Então, olha aqui, ó. Foi que a gente conversou lá, tá vendo? A lista que ele está ativo. Só... Pronto. Sim, sim. Todas essa questão das distros, tá? São comandos de Red Hat que eles funcionam nas suas distros vinculadas. Rock Linux, Alma Linux. E CentOS, né? Então, o DNF Repo List, vamos lá para a nossa listinha. Ele vai trazer para a gente, né, os repositórios. Vou botar aqui, exibir os repositórios, certos? Que estão ativos. Estão ativos. Pronto. Vamos lá. Eu poderia dar uma olhada também, verificar quais são os repositórios que são ativos e desativados, tá? Se eu chegar aqui e der um comando HAL, ele vai trazer para mim, ó, os que estão habilitados, tá vendo? E os repositórios que estão desabilitados, tá?
ou por motivo de já está antigo, ou ser de teste, né? Então, várias situações, ou ser que eu preciso habilitar, ou ser uma questão de uma outra versão, né? Mas normalmente tá, esses ele deixa habilitados que são compatíveis com ele, tá? Então, eita, hoje. Voltando. Ó lá. Então, essa versão, o comando HAL, né? Ele vai trazer para a gente o quê? DNF repository HAL. Ele vai trazer para a gente todos os repositórios ativos, né? E desativados. Desativados. Fazendo detalhezinho por detalhezinho para a gente poder entender cada um desses aqui, tá? Então, vendo aqui, né? Então, os habilitados, aí depois a gente vai dar uma olhada aí como a gente vai ativar isso aí. A gente vai entrar no arquivo lá de origem para mexer no repositório. Um que a gente já falou, né? Que é o DNF Clean, né? Que é justamente para ele fazer a limpeza lá, até botei o RAW, para ele fazer excluir, mas ele tem vários comandos dele, ó, tá vendo? Isso aqui no Linux às vezes assusta o pessoal, porque um comando, tá vendo? Ele tem vários subcomandos. E aí eu teria que dar uma olhada, verificar o que é, cada um, a documentação, né? Isso que acaba às vezes assustando as pessoas do mundo Linux, ou pelo menos pega só o comando mais básico, né? E aprende o comando mais básico, né? Eu tinha um aluno que era da Old Skill, que o menino sabia de cabeça isso aí, cara. Era impressionante. Ele sabia. Às vezes chegava a dizer, eu dizia assim para ele assim, era o Osama. Osama, eu preciso do. O apelido dele, né? Não lembro do subcomando, ele dizia, professor, é menos T, menos F, menos H, ele sabia toda a estrutura do. O Osama era assim, um dos pontos fora de reta. Então, quem a gente já falou, vamos falar do Making Cache, né? Vamos lá, DNF, Making Cache. Vamos colocar ele aqui na nossa lista. Vamos lá. O que é que o Making Cache ele vai fazer, tá? Então, normalmente o Making Cache ele baixa ali, tá? Ativamente os metadados do repositório. Ele não baixa o repositório, ele baixa ali uma lista, né, para reconstruir o que é cada pacote. Só aqueles metadados. Para agilizar a busca, né? Como se fosse um arquivo TXT lá. Ninguém escute eu falando, né? Essa questão de metadado é um texto, mas que ser só uma referência. Tá? Então, como se fosse descer uma prévia ali de um arquivo explicando o que é cada um. Para quê? Para acelerar as buscas, tá? E quando você pesquisar, é muito mais rápido, senão ele vai ter que ir lá, verificar e depois voltar. Tá? Então, o Make Cache ele vai fazer justamente essa baixa desses metadados e vai reconstruir isso localmente, tá? Então, se eu der um comando aqui, ó, ele vai verificar a lista de cada um desses caras aqui, ó. Isso aqui que eu digo para vocês, ó. Tá vendo? 27 mega ele desceu ali, ó. E aí ele criou esse cache localmente. Então, agora, quando eu quiser fazer uma pesquisa, ele não vai lá no meu. Ele verifica nesse metadado se existe o arquivo que eu estou procurando. E aí é muito mais rápido esse processo. Tá? Ele reconstrói isso localmente na minha máquina. Tá? Então, eu não coloquei aqui do lado, né? Então vamos lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai. Vamos botar uma palavra mais. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Criação. A palavra técnica é metadados, tá? Metadados para agilizar
as buscas. Tá? Pronto, acelerar as buscas dos repositórios. Insta está ficando grande já, né? Vamos lá. Então, do sudo, DNF cache, vamos agora falar um pouco dos históricos, né? Vamos lá. Então, o que acontece, né? A nossa próxima etapa aí, tá, é mostrar o que acontece nos processos, tá? É como se fosse já um sistema de auditoria, tá? A gente vai fazer um sistema de auditoria do nosso sistema, porque ele grava tudo, tá? O gerenciador de pacote grava tudo. E aí eu tenho um comando DNF history, tá? Ele vai fazer, ele vai listar as últimas ações executadas, tá? Instalações, remoções, atualizações, mostrando o ID das transações e o usuário que executou isso aqui, tá? Então, se eu der aqui um Enter, ele trouxe aqui para mim, ó. O ID 1, né? Ó, uma instalação aqui, ó. A fonte está gigantesca, né? Pega também demais. Peraí. Ação de update, né? E ele está dizendo aqui que foi alterado. Tá? Deixa eu só ver aqui o negócio. Eu falei uma palavra técnica, auditoria. Auditoria. Vou chamar de TXT. Só fazer o que foi que eu fiz, tá? Eu pedi para ele fazer isso aqui, trazer essa informação, e eu disse para ele jogar para dentro desse arquivo aqui, ó. Tá? Tem que jogar dentro desse arquivo. Porque agora eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um nano, auditoria, e aí eu vou ver o que está lá naquele arquivo, ó, aquela linha de comando, porque não estava vendo na minha tela completa, tá vendo? Então eu posso agora dar um end aqui, ó, ele vai verificar para mim até o final aqui do meu processo. Então eu posso fazer isso aqui, ó, carregar. Só que o nano, tá, pessoal? Eu entro no arquivo, tá? Fiz de propósito a situação. Se eu quiser ver o arquivo sem entrar dentro dele, eu posso dar um comando chamado cat. Cat. C-A-T, tá? Para não virar sacanagem. Então aqui, ó. Vou dar um enter. E aí ele vai mostrar o que tem dentro daquele arquivo que eu salvei. Então eu dei um comando. Esse comando aqui, tá, pessoal? Você pode usar, misturar com muitos outros comandos, tá? Comandos de saída na tela, eu posso apontar e jogar no arquivo para usar, depois fazer auditoria, guardar essa informação em algum lugar, tá? Isso aqui eu uso muito, às vezes eu preciso de uma informação, eu tiro, guardo, depois salvo para fazer auditoria, eu faço perícia, né? E aí, se eu quiser mexer nele, dou um nano. Se eu quiser só olhar ele de fora, sem alterar, só uma visualização, eu dou o comando cat. Tá? Eu também posso, tá, pessoal, fazer uma análise detalhada disso aqui, tá? Se de repente tiver muitos IDs aqui, ó, eu posso fazer uma pesquisa detalhada desse ID, tá? Eu posso chegar aqui, dar um DNF history, tá? E aí eu digo para ele que eu quero, por exemplo, a informação do ID 2. Ó, tá? Eu dei o comando DNF history, pedir a informação do meu ID2, que é essa linha aqui, ó. Aí ele vai dizer lá, beleza, o ID2, isso aqui já, tá, pessoal? É perícia, tá? Auditoria em cima de implantação. Então aqui, ó, o horário, o início, tá vendo? O horário de fim, o fim do processo, tá? Quem foi o usuário, olha que interessante, quem foi o usuário, teve um código de retorno, e aí o que foi a linha que foi passada, foi install curly, tá vendo? E aí ele diz, ó, o comando foi preciso, qual foi os pacotes que foram alterados, ó, ele mostra para mim. Isso aqui, de repente, se você tiver de fazer uma auditoria no sistema para ver o que foi que aconteceu, quem fez alguma coisa, é interessante. O DNF History Info
e aponta a situação que aconteceu, tá? Vou dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no 1. Olha lá. Tem mais detalhe. Olha quanto detalhe o 1 tem. Porque o 1, ele foi o início do sistema. Ah, então normalmente aqui eu ia ter que parar um tempo aqui para dar uma estudada nesse que aconteceu aqui. Rodou requisição, foi ignorado, é, foi criado alguma ligação aqui, ó, rodou um comando como root, foi criado um atalho para o default aqui, o boot conexões, tá vendo? Então a gente paria um tempo para dar uma olhada, analisar esse caso aqui. Né? Isso aqui a gente faz bastante, né? Às vezes chega em forma de justiça, tá? Fazer auditoria de sistema, tá parado o sistema por questão judicial, e aí a juíza manda, convoca o perito para verificar o que aconteceu, e aí ou de repente foi acusado de apagar alguma coisa, ou sumir alguma coisa, e aí você tem que fazer essa perícia e depois fazer o laudo pericial para entregar para a juíza para ela lá tomar a decisão. Lembrando que ela não é de informática, ela precisa de você para fazer essa situação funcionar. Tá? Agora é o seguinte, então, se a gente, através, vou pegar aqui, a gente não colocou ele aqui, ó, history, tá? A gente, history, a gente vê as ações, tá, que foram executadas, DNF, history, info e o número do meu ID, ele vai mostrar detalhamentos, né? Mostrar detalhes da transação do ID, tá? Eu tenho um cara, tá, que eu posso fazer que esse processo desfaz a ação, tá? É muito parecido. Não queria comparar com o Ctrl Z, né? Que pô, a gente está falando de sistema operacional. Mas é muito parecido, tá? Ele vai desfazer aquela ação, tá? Que na verdade, tá? É o DNF history. E aí eu dou o comando undo e dou o ID, que deu o problema, tá? Então, esse cara aqui, o que, que ele vai fazer, tá? Ele vai desfaz uma ação, anterior, tá? Tipo, vou botar aqui. Se você instalou algo que quebrou o sistema, tá? Em uma transação, eu vou botar aqui, o sistema, tu pode ali remover essa estrutura e ele vai voltar naquela hora. Tá? Então, é bem interessante, às vezes, para correções aí, pouca gente conhece esse comando aí, tá? A gente só fez duas coisinhas, né? Mas depois a gente poderia. Vamos fazer o seguinte aqui, só para ver se está tudo pegando mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou dar um remove. Tá? Fiz aqui um exemplo aqui, fiz uma remoção. Vou dar uma olhada no history. Olha lá. Está o bitrate e houve um remove. Tá? Se eu quiser dar uma olhada aqui, history info 3, então ele vai dizer sucesso, foi persistente. Tá? Mas eu quero fazer o DNF 1 ou 3. E aí ele vai trazer de novo para mim aqui, ó. O negócio aqui é na prática, vou mostrar que está funcionando o negócio, tá vendo? Então ele refez o comando para mim, tá vendo? Que eu tinha dado remove. E aí eu pedi para ele mostrar, recuperar a situação. Então ele, em vez de ser o remove, ele jogou o install e ele trouxe de novo. E aí eu disse sim, e aí ele reinstalou tudinho.
Conheceu essa aí, a galera do Linux que está aí? É um comando pouco conhecido. Vamos lá. Então, a gente já tem praticamente aí toda uma estrutura já de DNF. Até aí tudo bem? Até um ótimo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora ver a questão. A gente falou muito do DNF, né? Mas também, se eu não tiver o DNF, tá? Eu também tenho outro repositório que eu posso usar, outro comando de repositório, tá, pessoal? Que é o i1. Tá? O i1 também ele é um gerenciador de repositório igual o DNF, tá? Uh, então ele vai ali, vai fazer quase as mesmas tarefas ali que o DNF, tá? Embora, tá, pessoal? Você já lembra, né? Embora aqui no Alma Linux o DNF é no padrão, tá? Ele é o sucessor do i1. O i1 ainda funciona aí, tá? Mas por questão de compatibilidade. Tá? Mas atualmente tá no Alma Linux o DNF se tornou padrão, tá? Pra você entender, para vocês terem uma ideia, o i1 ele é original lá dos servidores do CentOS 7 e do Red Hat 7, tá? Onde o i1 ele era o gerenciador, né? Mas aí, que era o principal. Mas atualmente, hoje é o DNF. Então eu tenho muito a mesma história. Se você for ver aqui, ó, eu tenho o i1 Search, sei lá o que procurar, deixa eu ver aqui. HTTPD. É a mesma situação, ó. Fiz uma pesquisa, i1 info, vou pegar de novo aqui, tá vendo? Traz tudinho a mesma situação, muito parecido. O in list também tem os mesmos comandos que a gente estava ali trabalhando com o DNF, eu tenho no in até porque, como eu disse para vocês, o DNF ele é o sucessor, né, do i os pacotes atuais da nossa estrutura, tá? Então, só como se vocês sempre usem o DNF porque é, ele é o atual e está trazendo aí as novas compatibilidades para nível de pacote. Tudo bem? Vamos dar uma saída um pouco do i ainda dá tempo aí. Vamos falar do tanto do a gente falou dos pacotes, como instalar esses pacotes, né? Como trabalhar esses pacotes, como instalar diferente do Windows lá que você joga, tem que dar um next, fazer implantação, né? Próximo, ler onde ele vai instalar. Ah, vamos falar um pouco mais do hardware, né? A gente é servidor, então vamos falar mais sobre a placa de rede. Então, a gente está acostumado lá no Windows, né? Ver o computadorzinho lá perto do relógio, que está dizendo que o cabo de rede está conectado, né? E aí, não significa que também no Windows, tá? Eu também posso tirar o ambiente gráfico, ter só o PowerShell ali também para trabalhar. Tá? Isso também não tem problema. Ficar mais ou menos igualzinho esse aqui que eu estou vendo com o Linux. Tá? Só a linha de comando, tá? Mas voltando, então eu quero ali, vamos falar um pouco mais da placa de rede, tá? Então, para me identificar hoje, tá? A questão das placas de rede, eu tenho alguns comandos que eu tenho que usar, né? Então, por exemplo, eu tenho o comando IP show, tá? Ele vai trazer para mim as minhas placas de rede, tá? Então, e o status dessa placa de rede, tá?
Então, nesse caso, ele está me mostrando duas estruturas ali de placa de rede. Então, o primeiro comando que a gente pode colocar aqui, o IP-link show, vamos passar aqui, ó, já para, botar aqui, a questão da comandos de rede, né? Então, comando de rede, eu vou botar lá no IP, link show, mostrar as placas de rede e seu status. Tá? Então, dentro da estrutura do IP Link Show, eu tenho essa questão de demonstrar as placas. E aí eu tenho aqui a LO, que é a nossa placa loopback. Tá? Eu não sei como é que está essa situação lá do uso de vocês. Se estão fazendo lá o CCNA, bonitinho. Tá? Mas o que é a placa loopback? Né? Que às vezes fica esse conceito, né? Então, essa interface, tá? Loopback, essa observação, essa LO que está aqui, tá? Ela é uma interface ali de rede virtual criada, tá? Para criar, ela é criada inteiramente por software, tá? Dentro do sistema operacional. Ao contrário da placa de rede, que ela é ali física, né? O hardware físico em si. Então, ou seja, a placa loopback, ela não é um hardware real ali de estrutura. Ah, beleza, beleza. Tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Mandaram um negócio aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Acho que o Gabriel tá na sala de aula? Deixa eu ver aqui. Gabriel, Sampaio. Procurando outro aqui. Deixa eu ver. Sampaio aqui. A mensagem aqui pro outro. Tá, beleza. Me manda aí essa situação aí depois que vocês fizeram. Pending show. Tá? Então vamos lá. Então, esse é um comando, vai mostrar nas estruturas, como eu disse para vocês, a questão do loopback, né? Que ele vai ali. O que ele faz, tá? É o conceito de retorno, tá? Então, qualquer pacote, qualquer dado que a rede envia para essa interface, automaticamente ele direciona de volta para ele mesmo, né? Para o dispositivo. Ele não sai, tá? Para a rede física ou por algum roteador. Então, ele passa ali, dá um retorno para ele mesmo, tá? Qual é a principal situação disso aí, tá? O loopback, tá, pessoal? Hoje ele é indispensável, tá? Para a gente, questão dos administradores, desenvolvedores, os especialistas também na questão de segurança, porque aí eu posso fazer alguns testes, tá? Por exemplo, um teste de destaque de rede, tá? Que é ali verificar ali a questão se tem alguma resposta ali do TCP/IP do protocolo, se ele está funcionando na entrega, se não está tendo nenhum problema ali relacionado a software, algum teste ali em relação a isso. Na área de desenvolvimento, uma questão de homologação, a gente pode fazer chamar de uma página local, né, através do loopback, abrir um servidor local, sem precisar que vá para a web, para simulações, né, identificação de roteador, várias situações eu posso hoje dar a importância desse loopback. Então, por padrão, ele sempre ele vai ser criado na minha estrutura. O segundo que apareceu aqui é esse FTH0, tá? Esse aqui, sim, ele já é ali o meu a minha placa física, tá? A minha placa física que está funcional, tá? A minha placa física que está funcional. Tá? Então, aqui, tá? Existe um comando, tá? Que existe no Red Hat,
que aí veio para o Rock Linux, veio para o CentOS, veio para o Alma Linux, que é tanto graficamente como linha de comando, tá? Dentre eles é o NBClear, tá? Ele é um utilitário de gerenciamento de rede, tá? Mas tem o NBTUI, que eu gosto até mais rápido, tá? E aí isso vai ficar muito do gosto de cada um em relação a isso. Né? Por exemplo, o CLI aí, ele vai trazer para mim toda a questão do meu comando, criação disso, a Hyper-V ele já detectou, ele vai trazer ali, ó, as configurações do meu loopback, né? E aí ele fecha ali minha comunicação. O outro muito interessante, tá, é o NBTUI, tá? Ele vai trazer ali uma telinha de configuração da tua placa de rede, que aí eu acho que é bem mais intuitivo, tá? Mais intuitivo pro dia a dia. Né? Se eu apertar aqui, ó, ele vai trazer essa telinha para mim aqui. Então, para quem tá aquele medo de só ser ambiente gráfico, eu tenho um pequeno ambiente gráfico aqui que eu posso alterar minhas configurações de rede, né? Conforme eu precisar. Então, eu teria que editar minha placa de rede. Eu vou escolher minha placa de rede aqui, olha, minha TH0, né? Não tem mouse, né? Vou ter que usar o tab, as setinhas aqui, ó, para ir lá no editar, né? Aí ele vai trazer para mim aqui as minhas configurações da minha placa de rede, tá vendo? Então, é TH0, e aí o dispositivo, se você olhar aqui o nome do dispositivo, e ele vai me trazer aqui o endereço MAC na minha estrutura. Isso lembra muito lá no nosso Packet Trace, né? Que a gente botava um PC, e a gente ia colocar uma placa de rede, né? E a gente colocava o IP. Né, que nesse caso a gente teria que vir bem aqui, ó, nas configurações de PV4, né, tá automático, né? Eu ia vir aqui, ó, e colocar manual, é o que a gente estava fazendo lá no nosso Packet Trace, né? Vou exibir e aí eu posso colocar um IP, vou ver a minha rede, vou ver a minha estrutura, ver a minha faixa, né? Por isso que aquela parte que a gente estudou lá de faixa, ela é importante, né? A minha rede e o meu barramento, né? Eu vou colocar aqui. Né? E se tiver um gateway, se tiver um roteador, servidores DNS, eu vou sair configurando ele aqui, tá? Se a gente for descendo aqui, ó, ele tem aqui ó, até o OK, ó, no final. Ele tem várias situações aqui que podem ser implementadas, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Como eu coloquei automático, manual, ele vai reclamar. Vou deixar aqui no automático. Vou dar um OK. Vou dar o tab, ó. Voltar. Posso dar um OK, ó. E dar, se eu aqui, dar um ESC aqui, ó. E ele sai. Ah, então. Ele diminui, traz o ambiente gráfico. Deu um escape no meu teclado, saiu. Tá? E eu posso usar ele para configurar a minha placa de rede, caso ela esteja de ser um IP manual, em vez de eu ir por linha de comando, tá? Como assim, professor? Eu poderia configurar por linha de comando a minha estrutura? Sim, poderia. Lembrando que vocês teriam que digitar toda a estrutura, tá? Em vez de usar o NBTUI, eu teria que usar o NBClear. Só que eu tenho que saber quais são as minhas placas de rede, tá? Que a gente usou aí o IP, né? Qual foi o comando que a gente usou? Link show. E aí eu teria que falar, beleza, NBClear. E aí eu vou ter que dizer para ele, beleza, vou fazer uma conexão onde eu quero modificar que conexão? A ETH0. A ETH0. Tá? E eu quero mudar nele o IPv4. Sem querer apertei aqui. Deixa eu repetir aqui o processo. NBClear. Né? Aí eu vou conexão, modificar a ETH0. O que eu quero modificar da ETH0? Eu quero mudar o IPv4 e eu quero mudar o address.
E eu digo para ele qual é o endereço que eu vou dar para ele. 192, 168, 01, barra minha máscara. Tá? Isso aqui eu estou alterando o meu IP por linha de comando, tá? Alterando meu IP por linha de comando. Ou você faz a alteração por linha de comando, ou vocês podem usar o NBTUI. É opcional, tá? Isso é opcional. Não vai dizer que tu é melhor ou pior. Não existe, eu sempre digo, o importante é o servidor tá funcionando aí, tá ativo, sincronizando, né? Se você fez por linha de comando ou você fez por NBTUI, para mim não faz diferença nenhuma. Tá? Eu sempre digo isso aí, às vezes, mas é porque é raiz. Aí quem tem raiz é árvore. Então, para mim, o negócio tem que estar rodando e ativo. Tá? Tem que. Bora por linha de comando. Irmão, então, isso aqui, tá? Eu tô pedindo para esse comando de rede. Vou pedir para ele modificar a conexão da ETH0. E eu estou dizendo para ele botar IPv4, o endereço de IPv4 e dou o endereço para ele. Se eu quisesse de um gateway, então eu botava IPv4.gateway. Se eu quiser botar o DNS, eu botava IPv4.DNS. E aí ele vai configurar todas aquelas etapas. Sendo que todos esses três que eu falei aqui, tá? Eles estão aqui, ó. NBTUI. Edito. Vou editar de novo. E eu venho aqui, ó. Automático manual. Exibo. Tá aqui, ó. Esse primeiro aqui é o IPv4 address. Esse segundo é o IPv4 gateway. E o terceiro é o IPv4.DNS. Então eu teria que dar lá o comando NBTUI, ou NBClear, Connection Modify, ETH0. Aí eu botaria lá o IPv4 address 92, tal. Aí ele vai mudar aqui. Aí, eu quero colocar o gateway. NBClear, Connection Modify, ETH0, IPv4.gateway, colocava o IP. Aí ia botar aqui no gateway. Vou colocar o DNS. NBClear, Connection Modify, ETH0, IPv4.DNS. E eu colocaria os IPs e ele coloca aqui. Sendo que aqui eu só dou um Enter, ó, e eu já posso digitar o número que eu quero. Tá vendo? E aí eu posso sair editando aqui toda a minha estrutura. Pois para vocês, fica muito a par de vocês de usar a questão da rede, como vocês bem entendem, no dia a dia. Tá? Sendo que eu posso fazer o que mais, tá? Para a gente não poder também correr. Se eu der uma olhada aqui, tá? A gente já viu que eu tenho uma placa de rede e essa placa de rede ela tá ativa, né? Então, se eu olhar aqui, ó, se eu der, como eu disse para vocês, eu dei o IP, show. Meu ATH0 aqui, ó, minha placa ela tá ligada, vendo? Ela tá up. Então, o que eu poderia fazer? Cara, eu preciso desativar essa placa por uma questão. Bom, mas aí, se vocês não quiserem ir lá na NBTUI, e aqui, ó, ativar a conexão, tá vendo? Ela tá ativada aqui, ó. Se eu clicar em desativar, vai subir o asterisco e ela vai desativar essa placa. Você pode ir por aqui sem problema nenhum, tá? Desativar e ativar a placa. Então, se eu chegar aqui, desativar, fiz caca. Agora que eu lembrei. Não era para ter desativado. Deixa eu ativar ela de novo. Eu estou conectado via SSH. Aí eu desativei a placa, minha placa caiu e minha conexão caiu, né? Que lindo. Pronto. Foi arte minha. Pronto. Fiz uma artezinha aqui. Então, se eu for desativar ela, né, eu vou ter que apertar, ela vai desativar e vai me derrubar, porque eu estou conectando no SSH, tá? Então é só desativar. Mas também, se eu quiser fazer isso por linha de comando, também é possível, tá? Então é só chegar aqui, ó. Lembrando que eu sou com suporte ali, né? Eu nem falei do comando clean, né? Clear, né? Aqui, ó. Limpa a tela.
Então, eu vou passar para o meu modo superusuário. Ih, rapaz, não lembrei agora, né? Deixa eu ver aqui. Tá, passei para o modo superusuário. Tá? Então, vou usar o momento que eu queria desligar ela, tá? Eu não vou desligar, só vou botar o comando aqui, tá? Aí eu vou botar aqui connection, aí eu vou botar down, e aí eu dou a placa que eu quero desligar. Pronto. Se eu quiser ligar ela, em vez de down, eu vou lá e coloco up. Aí ela sobe de novo, tá? Então eu posso é, desligar e ligar uma placa por esses comandos, tá? Ou eu posso ir lá no Inventory e dou ativar, e aí eu desativo e ativo a placa. Tudo bem até aqui? Olha aí, Juliane esperta aí, ó. Então, aí, isso aqui tá na época de pipa, tá virando bicho aqui. Ó, então, olha só, chegando aqui finalmente, tá? Pra gente fechar aqui, não vou me derrubar, né? Outro comando aqui interessante pra gente, tá, pessoal? A gente tá com o nosso sistema para desligar, tá? Então eu posso chegar aqui e dar um. Como eu estou como root, posso dar um comando systemctl e aí eu dou um comando power off, tá? Ele desliga a minha máquina, tá? Lembrando que eu preciso estar com poder de superusuário para poder desligar o servidor. Se eu tiver sem esse poder de superusuário, eu não consigo desligar meu servidor, tá? Ah, se eu vou lá e meto o dedão no servidor, aí é outra história, é elétrico, tá? Mas pelo sistema eu tenho que estar como superusuário, tá? Para quem é raiz, né, mais antigo, o comando ainda funciona, o antigão, tá? Que é o shutdown, menos H, now, né? Que aí ele vai lá e desliga para o sistema na hora, tá? Então, tanto o power off como o shutdown menos H now desliga na hora. Se eu quiser dar reboot, tá, pessoal? É o systemctl reboot, ou só o reboot ele já funciona, tá? Pronto, fechou minha conexão, porque ele pediu para ele desligar a minha máquina. Vou parar aqui.